Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do minicurso de Inventor e na aula de hoje discutiremos sobre os diferentes casos na qual vocês podem salvar o arquivo de vocês. Como a gente já vinha discutindo nas aulas anteriores, a gente sempre utilizava o formato IPT. Eu vou bem aqui na opção arquivo e vou clicar em salvar como porque eu já salvei essa peça. E esse tipo de formato era o formato padrão do Inventor, tanto é que se você tentasse abrir ele em qualquer outro tipo de software, como por exemplo o SolidWorks, ele não ia funcionar. Caso esse seja a sua situação, você quer salvar o seu arquivo em um formato que possa ser aberto tanto no Inventor quanto no SolidWorks, você deve mudar o formato dele. Para fazer isso, com o seu arquivo já salvo no formato IPT, você pode vir na opção Arquivo, na opção Salvar Como e depois clicar em Salvar Cópia Como. Feito isso, ele vai abrir uma série de opções para que vocês possam modificar o formato do arquivo. E aquele que eu aconselho vocês deixarem salvo para abrir na maioria dos softwares de modelagem é o formato STEP, que será reconhecido tanto no Inventor quanto no Solid. Talvez ele perca alguma precisão dimensional, mas algo não muito relevante, certo? A questão da visualização será mantida e as de algumas operações também. Outra questão que é bastante interessante salientar para vocês é que eu posso também salvar no formato STL. O formato STL é justamente direcionado para a impressão 3D. E feito isso, vocês podem redirecionar o arquivo que vocês modelaram no Inventor para algum fatiador, seja ele o Prusa, o Cura ou o Simplify, tá certo? Outra questão muito interessante é que o próprio Inventor já fornece um ambiente dedicado exclusivamente à impressão 3D. Se vocês virem aqui na guia Ambientes e depois clicarem na opção 3D, ele vai definir algumas operações interessantes que vocês possuem para tratar a sua peça antes de imprimir. Vocês podem ver aqui que a minha peça ela é muito grande, tá certo? De forma que seria necessário, como aqui já tem os próprios limites definidos da minha impressora, tem até uma representação da minha mesa de impressão aqui embaixo, seria necessário que eu fatiasse esse meu modelo em dois para que eu pudesse imprimir ele separadamente, tá certo? Para que fosse possível essa minha impressão. E é justamente pensando nisso que eu tenho a opção de particionar. Eu vou bem aqui nessa minha guia modificar e seleciono a opção particionar. Feito isso, ele vai perguntar inicialmente qual vai ser o corpo que vocês têm interesse em particionar. Como eu só tenho um único corpo aqui na minha mesa de impressão, essa opção ela está desabilitada. E ele agora te pergunta qual vai ser o plano que você quer seccionar. Vamos experimentar seccionar nesse meu plano aqui. Vamos colocar uma seção de 200 milímetros. Percebam que o meu plano foi direcionado para cima, o que não é o caso, porque eu tenho interesse em seccionar para baixo. Se eu seccionar para cima, esse meu plano não vai cortar parte nenhuma da minha peça. Então, para inverter a direção, a gente vai aqui em deslocamento e coloca um sinalzinho de menos. E ele justamente já inverteu essa minha direção. Tanto é que eu tenho uma pré-visualização de como a minha peça vai estar representada aqui. Vamos dar um OK. E a minha peça agora foi dividida em dois, tá certo? Agora a gente pode encostar essa minha face de impressão aqui na minha mesa. Então a gente vai aqui em definir orientação. Eu seleciono a mesa. Agora está na hora de selecionar o sólido. Como a gente particionou, eu tenho agora duas opções de sólidos, tá certo? Vou selecionar aqui essa opção de baixo. Agora ele destravou uma outra opção, que é a opção face, que é qual face vocês têm interesse em manter contato com a mesa. Como eu tenho interesse em manter o contato com essa minha face inferior aqui, eu posso clicar nela, que ela já redirecionou para baixo. Vou clicar em OK. E essa parte de cima aqui, vamos clicar em particionar e tratar ela, tá certo? A gente pode fazer o mesmo procedimento. Ou a gente pode simplesmente selecionar o corpo inteiro, dar um Delete. Vamos excluir. Não, o Delete não funcionou. A gente pode clicar em... Bem, a gente pode, na realidade, salvar separadamente. Olha, eu já pré-selecionei aqui a minha peça. E eu posso vir bem aqui em salvar STL, exportar STL. E eu vou ter metade da minha amostra. Caso vocês queiram imprimir essa minha outra metade, vocês deletam essa aqui de baixo, ou na realidade abram um outro ambiente, cortem novamente na mesma posição, é importante que esteja na mesma posição, e salvem separadamente essa minha peça, tá certo? Dessa forma eu vou ter dois arquivos STL. E feito isso, aí eu já posso imprimir separadamente e posteriormente juntar.
Vocês podem clicar tanto na opção selecionando a minha peça inteira com o botão direito do mouse, ou vocês podem simplesmente vir aqui e exportar STL, tá? Por hoje é só o que eu tenho a falar para vocês, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.